Olá, você! Eu sou Luciane Sartori, a sua professora de português nessa caminhada rumo à sua classificação. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu curso, na verdade ao nosso curso, porque nós estamos aqui para constituir um grupo familiar, eu diria, porque como o nosso curso é relativamente pequeno, não é? A gente acaba, na verdade, se envolvendo muito com as pessoas e isso é muito gratificante. Eu estou dizendo isso porque eu tenho quase 30 anos de trabalho com concurso público. Não é de agora que eu estou aí na caminhada e eu sei como que funciona a vida daquele que decide estudar para concurso público. É quase que uma vida solitária, não é? Pois é, mas aqui você não vai se sentir sozinho nem sozinha. Por isso que eu gosto muito do curso híbrido. Se você tem a oportunidade, se você pode assistir às aulas no presencial, eu recomendo que você faça, porque isso faz diferença. Esse engajamento com as outras pessoas, com os professores, com aqueles que também estão estudando é muito importante. Você sabe que lá, uns 20 anos atrás, 25, quando eu comecei no concurso, eu via muitas pessoas dizendo assim: não, eu não vou ensinar o fulano, porque ele é meu adversário, não é? Ele pode passar na frente, mas você vai ver que não é assim que funciona. Na verdade, essa ajuda mútua, ela ajuda todos e cada um vai ter o seu momento e a sua vaga tranquilamente. É verdade, não pense que eu estou mentindo, não. Olha o que eu trouxe para você aqui. Dá uma olhada nessa informação. Essa informação é científica, tá? Ela vem com o conhecimento do estudo do cérebro, que hoje é muito forte, que a gente chama de PNL, que é Programação Neurolinguística, e que que na verdade, a gente não, né? Os cientistas estudam como o cérebro funciona. E eu trouxe isso aqui para o nosso encontro de estudo estratégico pelo seguinte, porque eu vou dar para você é, uma revisão, né, do edital no conteúdo programático de português e vou mostrar para você no que você tem que dar mais atenção, certo? Justamente para que seu estudo seja estratégico. Mas não basta a gente falar de conteúdo. A gente também tem de entender como que nós devemos atuar nesse processo de estudo. Porque você vê, são vários os conteúdos, não é? A exigência é alta, as pessoas vêm se preparando cada vez melhor e você precisa entender como é preparar-se melhor. Não é só como diziam antigamente, né? Tem que pôr a bunda na cadeira. É, então a gente já passou um pouco dessa fase. Não é só pôr a bunda na cadeira e pegar material e estudar, ler aquilo infinitamente, memorizar e assistir a aula que vai resolver sua vida. Aí você vai falar assim para mim: não, Luciane, não é só isso? Não. Ó, vamos lá. Olha o que que esse estudo trouxe pra gente. Primeira coisa que eu quero chamar sua atenção é que a gente aprende, o cérebro aprende por repetição e diversificação. Então, veja que isso diz respeito a como você deve estudar já, certo? Você repete informações. Assistiu a uma aula de crase? Assista quantas vezes forem necessárias a essa aula, porque a repetição vai fazer com que você grave, certo? Diversificação. Não basta você ficar lendo teoria. Ah, já entendi tudo disso aqui, decorei todas as regras. Que isso não faz com que você tenha bom desempenho. O que vai fazer você ter um bom desempenho é a diversificação da forma de estudar. Então observe, o nosso cérebro, ele aprende 10% do que precisa lendo, 20% ouvindo. Quando eu falo que 10% aprende 10% do que precisa, é porque eu estou pensando no concurso público, tá? Você estudando para o concurso público. Observando, você vai reter 30% do que você precisa. Vendo e ouvindo, 50%. Então, observe que você, lendo materiais, você procurando fazer algum resumo, ou memorizando o que está escrito, assistindo às aulas, porque você vai ver e vai ouvir, então você tem 50% de aprendizagem. Esse tipo de estudo, essa forma de estudar, que é somente lendo e assistindo aula, a gente hoje
atualmente, né, pelos estudos atuais, a gente diz que essa fase do estudo é a fase do estudo passivo. Por que passivo? Porque aqui você só recebe informação. A criança, ela aprende muito recebendo informação, o adulto não. O adulto, ele tem um filtro mais particular, devido às experiências de vida que ele teve, que ele traz. E o que que acontece? Nesta hora, é muito importante que você entenda que, como adulto, você não pode ficar só no estudo passivo. Isso que eu estou falando vale para criança e vale para adulto, obviamente. Aqui não é uma questão de idade, aqui é uma questão de como o cérebro aprende. Eu só estou dizendo para você que a criança, ela até aprende mais, mesmo no estudo passivo, certo? Por uma coisa óbvia, né? O cérebro dela tem mais espaço que o nosso de informação, tem menos preocupação, de modo geral, né, gente? Estou falando de uma vida saudável. Mas, enfim. Daí para frente, a gente entra na área do estudo ativo. Então, o que que é o estudo ativo? É quando você se torna o sujeito do seu estudo. Então, você não fica preso somente a receber, preso ou presa, claro, não é? A receber informações, mas trabalhar com elas. Por isso que é tão importante, como eu falei, fazer grupo de estudo, olha lá, e discutir os assuntos com os demais, especialmente porque você vai ter prova de redação, certo? E isso vai ajudar bastante. Outra coisa, olha, o nosso cérebro retém 80% da informação de que ele precisa fazendo. Como é isso? O que significa fazendo? É assim, olha, se você só ficar no estudo passivo, você não vai ter a compreensão de como que você aplica depois essa teoria na prática. Não é? Alguns até têm mais habilidade que outros, porque daí são as habilidades pessoais, certo? Mas de modo geral, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Olha, vou contar uma coisa para você. Por exemplo, eu vou lá para a aula dar para você o conteúdo de concordância verbal. Aí eu explico concordância verbal significa numa prova você reconhecer os verbos de uma frase, não é? E avaliar se ele tem de ficar no singular ou se ele tem de ficar no plural, a depender do seu sujeito. É o sujeito que manda. Então, a moça saiu, mas as moças saíram. Perfeito. Aí você entendeu o conceito, eu ponho uma frase, ilustro, dou um caminho de raciocínio, muito que bem. A pessoa vai lá resolver questões de prova. Aí o que que acontece? Vem lá o enunciado, que é bem típico, inclusive, da banca, não é? A Vunesp coloca assim, assinale a alternativa cuja concordância verbal está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Muito bem. O enunciado disse que é para você trabalhar com concordância verbal. O que que a maioria das pessoas faz? Quando elas vão para as alternativas para ler, para assinalar a correta, elas na verdade se baseiam num conceito próprio. Como assim, Luciane? Eu expliquei, não é, como funciona a concordância verbal. Eu até digo em aula, se o enunciado disser para você assinalar a frase cuja concordância verbal esteja correta, ou seja, de acordo com a norma padrão. Como você tem que pensar? Porque eu não dou só teoria para vocês, eu também dou como você faz o raciocínio. Portanto, durante as aulas, preste muita atenção a isso. Tanto é que tem hora que eu passo assim um balãozinho e falo assim, tá vendo isso aqui, ó, vocês pensando. Justamente por quê? Porque se eu ficar muito presa aos conceitos, vocês não terão nem discernimento de como vocês raciocinam para responder as questões pertinentes ao assunto. Então eu dou esse raciocínio. Mas não adianta. A pessoa pega a questão e ela vai ler as alternativas de acordo com a vontade dela. Aí, veja se você já não passou por isso, que você vai assinar lá que você achou mais interessante, que você acha que está correta porque ficou, sei lá, combinou melhor, né? Ficou mais claro para você. Você acha que aquela tá bacana. E você assina. Aliás, em português acontece muito isso, né? Não precisa nem ser um enunciado de concordância verbal. Basta falar assinale a correta e você faz exatamente isso. Não estou dizendo você especificamente, mas as pessoas fazem. Se você também faz, então vamos lá. Tem de mudar isso. Porque eu dou esse conteúdo para vocês com essa base de raciocínio justamente para você saber lidar com a questão depois. Porque eu sei o quanto é difícil
partir da teoria e ir para a prática. Parece que são coisas completamente diferentes. Isso em todas as matérias, tá? Não é só em português, não. Mas em português, de modo geral, acaba pegando mais. Então, preste muita atenção a isso que eu estou dizendo. Sempre que professor estiver dando para você a forma de você pensar aquele assunto, de como responder uma questão, de como que veio o enunciado, se o professor não der peça para ele, porque você vai ver que isso ajuda bastante e foque nisso. Portanto, veja, se nós já temos cientificamente comprovado que o nosso cérebro retém 80% do conteúdo fazendo, o que que é que isso aqui está dizendo para você? O que que esse estudo está dizendo para você? Que você não pode ficar só recebendo informação. Você recebe a informação, manipula a informação. Então, faça resumo, faça esquemas, faça mapas mentais. Se você ainda não conhece, pode procurar no Google, que tem um monte de exemplo lá para você. De olhar para o mapa mental, você já vai entender o que você tem que fazer, tá? Luciane, eu comprei todo o curso do MP por meio de mapa mental. Tá tudo bem. Só que antes de você ler o mapa mental que outra pessoa fez, faça o seu. Antes de você comprar o resumo que outra pessoa fez, faça o seu. Eu estou dizendo isso porque eu sei que tem muita gente que ganha dinheiro fazendo isso. Não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, tá? Nem estou dizendo assim, olha, não vai comprar nada disso. Não, você pode até adquirir. Só que você primeiro faz o seu, depois você contrasta com o dela. Porque por que chama mapa mental, por exemplo, não é? Esse esqueminha que dá para você o conteúdo em uma sequência lógica para você com palavras-chave. É isso. Você tem uma forma de pensar que é diferente das demais pessoas, porque entram as habilidades pessoais. Então, quando você se propõe a fazer o seu resumo, você põe o seu enfoque e você aprende muito mais. Quando você foca em fazer mapa mental, você retém muito mais do que olhar o do outro, certo? E vai no seu modelo mental. E isso é muito importante, porque isso é individual, certo? O modelo mental é individual. Então, não fique no estudo passivo, parta para o ativo. E olha que interessante. A gente aprende 95% ensinando os outros, certo? Você veja, eu dou aula de português, não é? 50, há 48 anos. Eu dou aula há 48 anos. Só para concurso público são quase 30. Então eu acho que eu já aprendi bastante, mas eu sempre aprendo. Sempre aprendo um pouquinho de cada vez. Às vezes eu me pego numa situação de questão que eu falo assim, nossa, mas eu nunca vi esse tipo de questão que me faz pensar. Então, veja que se é assim para mim, que leciono há 48 anos, que dou aula para concurso há quase 30, algumas situações e questões podem pegar a gente. Portanto, o seu melhor e maior preparo não está aqui, está ali no ativo. Por isso que a diversificação é tão necessária. Porque só de você diversificar a forma de entender um assunto de várias maneiras, por exemplo, eu vi a teoria, daí eu faço um resumo, faço um mapa mental, resolvo questão de prova. Eu diversifiquei e repeti. Eu já fiz tudo ao mesmo tempo e eu estou nessa escala de aprendizagem, certo? É isso que é muito importante de você saber. Então, procure se organizar durante a semana, coloca matérias que você vai estudar por dia da semana, de acordo com o tempo que você tem, e nunca deixe nenhuma matéria para trás. Nunca deixe nenhuma matéria para trás. No caso de português, eu vou destacar aqui os conhecimentos mais importantes para você, então você não deixe nada para trás. Ah, eu não gosto de crase. Não é para você gostar, é para você entender e acertar na sua prova. Beleza? Parece duro falar isso, né? Mas é uma verdade. O edital traz para você, em língua portuguesa, o seguinte: leitura e interpretação de diversos tipos de texto, então literários ou não literários, porque a Vanessa trabalha com várias formas de texto mesmo, não é? Veja lá, você tem 8 questões de português nessa prova. São 8 questões. Então, certamente haverá aí umas 2 questões de interpretação, uma de vocabulário, talvez 2, porque nós ainda temos sinônimos e antônimos, e isso cai bastante. Portanto, isso aqui não é, você não vai estudar teoria,
Isso aqui você vai pegar provas anteriores da banca e hoje em dia você tem aqueles sites de questões, vai lá, faz a triagem e busque só questões de antônimos e sinônimos. Você vai ver que a de sinônimo precisa de treino, de antônimo, as questões de antônimos precisam de mais treino do que as questões de sinônimo, porque o sinônimo vai no mesmo sentido, o antônimo que é o contrário, isso muitas vezes confunde, então presta muita atenção. Sentido próprio e figurado, certamente haverá uma questão sobre isso e você vai ter que avaliar, certo? Sentido próprio, quando a palavra é usada na acepção comum dela, né? Figurado, quando ela vem de forma conotativa, que a gente também vai ver em aula, mas acredito que você se lembre, né? É diferente de falar o cemitério está em reforma para dizer, nossa, essa festa está no cemitério. Dizer que a festa é um cemitério é figurado, não é? É. Olha só, para essa prova você ainda tem vícios e figuras de linguagem. Aí veja, figuras de linguagem entra aqui na parte de entendimento de texto propriamente dito. Eu pus o item aqui, vícios e figuras, os vícios juntos, porque os vícios de linguagem, ele tem a ver muito também, não é, com a forma de a gente usar as palavras nos contextos. Mas eu já vou avisando você. Prioritariamente, os vícios de linguagem, eles caem muito na parte de gramática. Na verdade, são os vícios que a gente tem no dia a dia. Por exemplo, quando a gente diz assim, eu prefiro mais a maçã do que o abacate. Preferir mais é uma redundância, é uma construção equivocada. O verbo preferir não pede essa informação. É como você falar entrei para dentro. Se você entrou, só pode ser para dentro. Se você prefere, só pode ser mais. Então, dizer eu gosto mais da laranja do que do abacate, ok. Mas eu prefiro laranja a abacate. Então, a gente diz prefiro mais uma coisa que a outra por vício. São construções viciosas. Então, quando você tiver estudado toda a parte de gramática, você vai ver que você já terá visto os vícios, aí a gente só coloca nome a eles, tá? É isso. Então, aqui, o que é certo de cair são as questões de interpretação, como eu falei, umas duas, não é? Uma aí de sinônimo e antônimo, uma outra de sentido próprio e figurado, certo? Pode, junto disso, cair figuras de linguagem? Pode. Aqui na questão de vocabulário que eu me referi, não é? Quando você interpretou um texto. E os vícios vão aparecer na parte de gramática prioritariamente. Aí no material eu coloquei para você os passos daquilo que a gente vai estudar nas aulas, certo? E fui chamando a sua atenção para aquilo que cai bastante. Tudo bem? Então veja que é um resumo do conteúdo mesmo que eu coloquei para você. Pode falar, professora linda, né? Ó, isso aqui pode estudar. Isso aí você pode estudar, você tem que saber reconhecer as classes de palavras, que são as classificações das palavras, né? O que é substantivo, o que é adjetivo, o que é artigo, numeral, ter discernimento sobre elas. E, muito relevante, estudar conjunção. Eu dou para vocês uma tabela de conjunção que tem que ser memorizada, estudada, engolida, porque cai, não é? Emprego de preposição cai muito, esse conhecimento a gente dilui no curso, inclusive, não é? Das demais, o mais importante é você saber diferenciá-las, entender qual tem plural, qual tem singular, qual tem feminino e masculino, quais que não tem, certo? Você vai ver que nas aulas eu vou te orientar para isso. Concordância verbal, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação pronominal, crase, pontuação, não tem jeito, não é? Certamente uma questão de concordância e regência haverá. Isso aqui e isso aqui. Esses são três tópicos que nunca deixam de cair. E nas questões de regência, muito comum a crase estar envolvida, certo? A VUNESP também adora a colocação pronominal, mas vamos lembrar que nós temos 8 questões para a sua prova. Metade dessa prova é toda voltada para vocabulário, interpretação de texto, significação de palavras, certo? E nessas outras 4, ele vai ter que dar um jeito ao examinador para colocar todo esse conteúdo. Mas aí, veja, como são 4, o que eu entendo? Que ele pode cobrar os vícios de linguagem dentro das questões de concordância e regência, porque é onde a gente tem muito vício, não é? Cobrar de você o sentido que a conjunção expressa, você vai me ver orientando isso durante as aulas, e o sentido dos advérbios. Eles adoram isso aqui, certo?
Acentuação e ortografia podem também, são dois tópicos que podem também cair aqui, ó, junto de concordância nominal e verbal, como eu vou chamar a sua atenção, certo? Durante as aulas eu vou chamando a sua atenção para essas informações, tá? Mas o que eu circulei aí, não tem jeito. Aí não tem jeito. Concordância, regência misturado com crase, já que são poucas questões, bem provável que isso venha misturado, e pontuação é certeza, tá? Aliás, a parte de grafia, aliás não, ainda vale lembrar que acentuação e grafia podem aparecer numa questão específica de vícios de linguagem, porque os vícios, eles estão aqui. Então, por exemplo, o entrei para dentro, que eu falei para você agora há pouco, é um pleonasmo, né? Prefiro mais uma coisa do que a outra, esse do que é um problema de regência. Então, veja que vai aparecendo aqui. Dizer advogado no lugar de advogado. E aí tá aqui, ó, na ortografia. Então, os vícios também podem estar aí mencionados nos outros assuntos, as outras questões. Aqui eu fui colocando para você um resumo de como esses assuntos todos caem. Pode falar, professora linda, não é? Maravilhosa. E aqui eu quero falar um pouquinho, dar uma palhinha sobre a prova discursiva, ou seja, sobre a redação. Olha, a VUNESP pegou pesado aqui, não é? 2 temas de redação e 5 questões discursivas. Eu vou falar uma coisa para o senhor e para a senhora. São 7 textos, tá? São 7 textos que você terá de construir. Mas, Luciane, aqui não está falando que uma coisa é questão, outra é tema? Tá. Analisando provas discursivas da VUNESP, mas provas anteriores, a gente vê que quando eles colocam questões discursivas, eles acabam fazendo para você a questão, que é de conhecimento específico, certo? Sobre os conhecimentos específicos, e aí a resposta que eles querem normalmente é bem longa, tá? E a redação, você normalmente é entre 20 e 30 linhas, né? Porque eles vão colocar para você um mínimo e um máximo de linhas ali, você tem de obedecer rigorosamente a isso, certo? Procure fazer o seu melhor, porque isso tudo faz muita diferença na nota depois, tá? Olha só, a primeira redação e a segunda redação. No edital ele já colocou que para a primeira redação, aqui ó, certo? Você vai ter um tema de direito penal ou processual penal com o conteúdo indicado no anexo 2 deste edital. Então, é isso aqui. Certo? A segunda redação, ainda é aí, ó. Tutela dos interesses difusos e coletivos, processual civil, certo? E o conteúdo está lá no anexo 2. Muito bem. Agora, para as questões discursivas, veja o que ele colocou aqui, ó. As questões discursivas versarão sobre as matérias não contempladas nas redações, como está no anexo 2. Eu coloquei aqui para você a introdução do anexo 2, porque ele já coloca aí no início tudo que você tem que saber, certo? Até tem aqui no final, todos os temas englobam também a legislação que lhes é pertinente, ainda que não expressa no conteúdo programático. Mesmo que não esteja no conteúdo programático para você estudar, ele fala que você tem que saber legislação e jurisprudência, incluindo legislações complementares e súmulas, não é? Tem bastante coisa aí e todas elas englobam a legislação que é pertinente a elas. Bom, aí é uma coisa específica, eu não preciso ficar te explicando, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu só pus aqui para chamar sua atenção de como que eles estão cobrando isso e quais os assuntos que eles estão cobrando nas questões discursivas. Tirando aqueles tópicos que a gente acabou de falar da redação, você ainda tem 5 textos para fazer, não é? Veja que você terá uma duração de 4 horas para fazer as 2 provas, certo? E você não pode sair antes das 2 horas. Tudo bem? Por isso que aquele que não se prepara nem vai, né? A segunda fase, que é a prova escrita e discursiva, será avaliada de 0 a 100, não é? E a pontuação é assim, ó. Para cada uma daquelas 2 redações, você tem 25 pontos que vão totalizar os 50, lógico, porque são 2 textos de 0 a 25 pontos cada um.
E das questões discursivas, você tem de 0 a 10, portanto, também elas totalizam 50 pontos, certo? Isso aqui, veja aí, ó. Então, as redações têm um peso maior do que cada questão discursiva? Sim. Então, capricha no conteúdo que você tem aí já marcado para as redações, que é isso aqui, capricha bem aqui, porque só aí você já vai garantindo 50 pontos, pelo menos em termos de conhecimento, certo? Porque a gente tem que ter estratégia para fazer prova, né? Na avaliação da redação e das questões, você vai ter 50% do total dos pontos para o conhecimento específico e 50% do total dos pontos voltados para a estrutura e conteúdo, certo? Então, veja, você tem que mostrar o conhecimento, tem de saber trabalhar conhecimento e tem de saber estruturar o seu texto, certo? Tem de saber estruturar seu texto com uma lógica, não é com a lógica argumentativa. Tem de ter. Então, de acordo com esse tópico, a estrutura vai ser avaliada de acordo com esse desenvolvimento pertinente ao assunto proposto, como eu falei para você, com clareza e lógica de exposição das ideias, certo? Claro que também a organização do texto e da norma jurídica. Então, esses são os pilares, a organização do texto e depois a norma jurídica, certo? O conteúdo isso é muito importante, é você saber analisar e sintetizar os fatos examinados na questão, ver a adequação com a legislação e aplicar. Aí você mostra o domínio jurídico do tema, o raciocínio jurídico, a fundamentação jurídica com consistência. E aqui, ó, algo muito importante de que as pessoas se esquecem. A capacidade de interpretação, certo? De interpretação. Capacidade de exposição das ideias, não é? Técnica profissional, aí já entra na aplicação da parte jurídica. Mas essa parte de interpretação e exposição. Quando as pessoas pensam em redação, elas acham que assim, é só eu redigir. Mas se você não entende a proposta da redação que foi colocada, o que foi pedido para você escrever, você pode fugir ao tema, a nota é 0. Certo? Então, treine questões discursivas anteriores que sejam pertinentes ao conteúdo da sua prova, não é? Ou também você pode treinar questões discursivas, redação, com assunto geral. Pode, porque o que é esse treino? É você, na verdade, treinar a estrutura, saber expor as ideias, organizar as ideias no papel. Que eu vejo isso como o primeiro problema que vocês encontram na hora de redigir. Como que eu sei como que eu apresento isso na escrita, como que isso vai ficar organizado, com uma sequência lógica, certo? Então, você pode treinar as estruturas dos textos que você tem que redigir por meio de questões atuais, tá? Ó, 10 dicas para melhorar a concentração dos seus estudos. Leia, mas escreva bastante. E escreva à mão, porque digitar não garante assimilação. Fez rima, não era a intenção. Fez de novo. Foi sem querer. Afaste interferências. Se você sabe que vai ter barulho aquele dia na sua casa, vai para uma biblioteca, por exemplo. Faça os mapas mentais, use cores, estude sozinho, mas nunca deixe de discutir com os demais. Revise sempre a matéria, faça a revisão a partir do resumo que você vai construir. Organize seu local de estudo, mantenha limpo e organizado, que isso faz a diferença. Não é? Faça um cronograma de estudo, como eu falei, tendo a semana quais as matérias que você vai estudar em cada dia, respeitando o seu tempo, como eu disse. Esteja fisicamente bem, pelo menos uma caminhada 3 vezes por semana. Parece que não, mas isso faz muita diferença. Mantenha o seu ritual. Ou seja, programa o dia, programa a semana e cria um ritual. Então, de manhã eu faço a caminhada, depois eu tomo café. Parece bobagem isso, mas para quem está estudando, se não houver organização, se perde. E aí, quando você levanta, você já sabe tudo que você tem que fazer. Aí o tempo aumenta, certo? E não procrastine. Jamais. Siga, não é? Esse ritual que você criou. Olha lá, você está no comando. Cérebro estimulado é aquele que mantém o foco, que tem resiliência, que tem controle de emoções, que é motivado, que se conhece, não é? Que mantém o pensamento positivo, exercita a memória e mantém hábitos saudáveis.
tudo isso faz o cérebro ficar cada vez mais ativo, que é exatamente do que você precisa neste momento. Suas conquistas só dependem de você, certo? Mas, veja lá, nós estamos aqui para apoiar você, não é? Para que você tenha um ótimo desempenho, vai ser um prazer trabalhar com você e o que eu quero é a sua aprovação. Depois você vem me contar. Forte abraço, ótimo curso para nós.